Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Não sei como que você anda se sentindo aí nesse período de pandemia, alguns lugares já estão saindo do isolamento, o comércio reabrindo, principalmente nas grandes capitais, então a gente pode dizer já um pós-pandemia, né? E eu não sei como é que você anda se sentindo na questão das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Eu estava lendo essa semana, na semana passada, na realidade, uma pesquisa que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro divulgou e eu gostaria de compartilhar com vocês. A universidade fez um questionário online com 1.460 pessoas aproximadamente. Então, ela fez a entrevista online em 2 períodos, né? As pessoas respondiam o questionário. Foi um questionário que pegou 23 estados do país, então foi bem abrangente, mas em 2 momentos diferentes. O primeiro momento foi lá no início da pandemia, no dia 20 de março. Então as pessoas responderam o questionário no dia 20 de março. Depois, no dia 20 de abril, bem no pico, no auge, né, do isolamento social, as pessoas responderam novamente. E houve uma diferença bem significativa e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a diferença que ocorreu nesses 2 testes, nesses 2 questionários, a primeira foi um aumento de depressão, 50% nos casos aumentaram o índice de depressão e 80%, esse foi o maior, né? 80% a mais de ansiedade e estresse. Ou seja, os efeitos causados durante o isolamento social em muitos estados foi bem significativo. E assim, 80% é um número bem expressivo. Os principais fatores que foram apontados, né, para o aumento, esse aumento significativo foi, primeiro, o isolamento social ou distanciamento social, como alguns se referem. Segundo, a quebra da rotina. Então a pessoa levantava, ia para o seu trabalho, depois ia almoçar, ia para o curso, para a faculdade, para a aula, para a escola. Então a quebra da rotina foi um dos fatores apontados, segundo os entrevistados. Terceiro, a alimentação desregrada, ou seja, as pessoas sem rotina, não tinham horário para se alimentar normalmente e quando iam se alimentar, não faziam corretamente. Doenças pré-existentes, né, foi também o 4º fator apontado, pessoas que já tinham depressão, já tinham ansiedade ou já tinham algum outro transtorno mental. E por último, o sedentarismo. As pessoas deixaram de ir à academia, as academias estavam fechadas, os parques estavam fechados, as praças, foi pedido, solicitado milhares de vezes, fique em casa. Então isso proporcionou mais ainda que o número aumentasse. E interessante que as pessoas que obtiveram os piores resultados foram os idosos, já era esperado. Em segundo, famílias sem crianças. Olha que interessante, né? A criança dá uma agitada na casa. E famílias com baixo nível de escolaridade. Os melhores resultados, houveram famílias que tiveram melhores resultados, houveram pessoas que tiveram melhores resultados. Primeiro foi pessoas que mantiveram atividade física, principalmente aeróbica, aquela que você fica ofegante. Então, assim, eu vi muitas pessoas comentando que estavam fazendo, subindo e descendo a escada do prédio no acesso de escada de incêndio, fazendo exercícios em casa, se virando, procurando alguma forma, algum jeito de manter o corpo em movimento. E segundo, que receberam os melhores resultados, tiveram as melhores notas, né, foram pessoas que buscaram terapia online. Pessoas que algumas já faziam terapia, mas tiveram que cancelar a terapia presencial e passaram para terapia online, ou pessoas que nunca tinham buscado terapia na vida e nesse momento resolveram buscar uma terapia online. E como que a sugestão, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro da prevenção aos efeitos que a pandemia, o isolamento social, a alimentação desregrada, ao sedentarismo, tudo isso, como que a gente pode evitar?
Bom, mais ou menos é fazer o contrário. Tentar manter uma rotina, principalmente uma rotina de sono. As pessoas, como tinha aquela sensação de férias, estavam indo dormir muito tarde, acordavam muito tarde, né? Então, assim, a rotina de sono foi quebrada e isso foi muito ruim para o sistema biológico. Então, tentar manter uma rotina de sono. Segundo, uma alimentação saudável, né? Vi também muitos vídeos de pessoas compartilhando que começaram a aprender a cozinhar, voltaram para a cozinha, voltaram a fazer pratos especiais, pratos diferentes, às vezes pratos até simples, mas pratos cheios de sabor, de cor e de nutrientes. Isso que é mais importante. A prática de exercício físicos também é um dos terceiros fatores que a gente pode apontar como que possam prevenir e ajudar nesse processo de cura, de restabelecimento. Leitura de livros, estudos, montagem de quebra-cabeças e outros, né? Então, assim, muitas pessoas aproveitaram esse momento para estar colocando os estudos em dia, após o mestrado, doutorado, quem estava fazendo. E essas pessoas que tinham foco, que tinham algo para ocupar a mente, foi muito importante, é muito importante para essas pessoas. E o último item, né, uma quinta sugestão foi a meditação. Olha só que interessante, né? A meditação como forma de ajudar a abaixar o nível de estresse, o nível de ansiedade. O mais interessante é que essas 5 sugestões de prevenção, elas não precisam ser usadas só agora nesse momento de pandemia ou de pós-pandemia. São sugestões que a gente pode usar para a vida como um todo, né? Rotina de sono, alimentação saudável, prática de exercícios, ocupar a mente, né? E momentos de meditação. São sugestões que a gente pode levar para a vida. Independente do momento que o mundo esteja passando, de repente o mundo não está passando por uma pandemia, mas você está passando por uma situação. E aí você pode lembrar dessas dicas, dessas sugestões da Universidade do Estado do Rio e pensar, poxa, olha só, eu estou passando por um momento, mas será que tem como eu aliviar o estresse? Será que tem como eu aliviar a ansiedade? Então, fica a dica e espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima! Uma ótima semana!